Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Vitrine Literária pelas plataformas da TV Vitória, podcast e YouTube. Estamos aqui mais uma vez para a gente conversar sobre literatura, sobre os temas atuais da literatura, sobre o que se faz, o que se fala, o que se pronuncia, sobre textos literários, sobre crítica, sobre poesia, sobre todos os elementos ligados à produção da palavra escrita. Só que é um dado, hoje o programa da gente é um programa diferente, é um programa especial. Especial por quê? Porque todas as outras edições, as edições anteriores, nós tivemos um entrevistado. Seja ele mulher, seja ele homem, seja poeta, seja crítico, seja editor, não interessa. Nós trabalhamos sempre com um convidado. Hoje nós teremos dois convidados. E dois convidados que, num certo sentido, se complementam. Claro, quando eu falo dois convidados que se complementam, é aquilo que eles produzem se complementa. Então eu estou utilizando uma metonímia, na verdade, né? Estou utilizando aquilo que eles produzem para representar justamente as pessoas. Mas antes de eu anunciar quem são esses dois convidados, é fundamental a gente começar a trabalhar justamente o tema de hoje. Todos vocês já devem ter ouvido falar, todo mundo que é interessado em literatura já deve ter ouvido falar num poeta simbolista francês chamado Charles Baudelaire. O Baudelaire, além de ser o autor de As Flores do Mal, um livro fundamental para a história ocidental da literatura, o Baudelaire também é um teórico que criou a ideia de teoria das correspondências. Em âmbito geral, a teoria das correspondências faz com que as artes se correspondam. E aí, que artes são essas? Bem, Baudelaire dizia que a literatura e a poesia podiam se conectar com a música, podiam se conectar com a pintura. Hoje, o papo aqui é a conexão entre literatura e quase pintura. Ou quase pintura para além ou para quem? Na verdade, é a fotografia. E eu tenho aqui, diante de mim, Jorge Elias Neto, poeta, e Vitor Nogueira, fotógrafo. Jorge e Vitor têm um grande projeto que irá ao ar que eu falo estará exposto para a comunidade a partir do dia 1º de dezembro. Mas eles é que vão falar nesse projeto. Primeiro, eu vou fazer uma pergunta direta justamente para Jorge, que é poeta como eu, né? Aliás, poeta como eu não, porque eu não sou poeta. Mas Jorge trabalha com literatura como eu trabalho. E eu pergunto a Jorge o seguinte: Jorge, primeiro quero agradecer a você por estar aqui, vocês dois. Eu sei que vocês são atarefadíssimos e vir nesse horário aqui para a gente poder fazer essa gravação não é sempre uma coisa muito fácil, não. Mas eu quero perguntar para você, Jorge, a poesia está em qualquer lugar. Depende de quem vê. Isso aí é uma frase, inclusive, de Oswald de Andrade, né? Que a poesia está em tudo e depende de quem olha. Mas o poeta, ele olha para o mundo que o cerca e ele escreve a partir daí. Mas é preciso que haja o olhar do leitor. É preciso que haja o olhar do observador. Eu quero saber de você o seguinte: quando você faz seus poemas, você pensa nesse observador? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço, Grijó, pelos convites. Estou muito honrado por estar aqui com o meu grande companheiro de trabalho. Um detalhe importante: quando você fala do poeta ver a poesia em tudo, eu quero dizer que eu nasci aqui do lado desse prédio. Nesse prédio chamado Santa Rosa, edifício Santa Rosa aqui do lado. Sim. E tem um livro que fala sobre poemas sobre esse prédio. E eu aprendi a ver a poesia através de uma janela desse prédio. E eu tenho um poema que eu falo exatamente sobre essa questão da relação da escrita com a leitura. O meu processo de escrita, e o Vitor sabe bem disso, é um processo de escrita muito de imersão, que vai muito de acordo com aquela minha necessidade naquele primeiro momento de escrever. Então, quando eu estou escrevendo, realmente eu estou escrevendo para a minha necessidade pessoal em relação àquelas imagens. Então, naquele primeiro momento, existe no primeiro momento não pensar nesse leitor no sentido de que
eu preciso que ele participe naquele primeiro momento da leitura. Mas, da mesma maneira que eu penso isso, eu me vejo como leitor também, porque quando eu publico um livro, quando eu escrevo um poema, eu não me sinto no direito, por exemplo, de mexer um poema. A partir daquele momento que eu pego aquele poema, eu viro um leitor também. Então, eu sou o meu primeiro leitor. Então, eu passo a ser um leitor daquilo e passo a trabalhar em cima daquela leitura. E, obviamente, eu tenho a expectativa de que aquele meu texto, ele acabe se finalizando na leitura da terceira pessoa. É lógico que eu tenho essa expectativa no segundo momento. Na dependência do que eu estou escrevendo, por exemplo, um trabalho como esse que eu estou desenvolvendo com o Vitor, é fundamental que exista essa interlocução com o leitor, porque eu tenho uma proposta, um objetivo final naquela escrita. Então, tentando responder, no primeiro momento, eu escrevo para mim, pela minha necessidade pessoal da escrita, em cima daquela imagem, para que, no segundo momento, eu ser o leitor daquela escrita e, sim, se eu tiver a satisfação que eu tenho um outro leitor, sem que eu tenha uma expectativa grande que eu seja lido, porque se eu vou viver em função dessa demanda, eu vou sofrer muito, porque existe muito mais poeta do que leitor para poesia. Sim, eu quero ser leitor fechando esse ciclo natural da leitura do fazer poético. Mas no primeiro momento eu escrevo porque eu tenho necessidade de escrever. Ótimo, ótimo. O Vitor, eu gosto muito de fotografia também. Claro que eu sou um espectador, eu sou um apreciador, né? Eu gosto muito de um fotógrafo americano chamado Ansel Adams, né, que fez um trabalho belíssimo com os parques nacionais americanos. Gosto, claro, como todo mundo gosta, do Henri Cartier-Bresson. E todo mundo gosta do Sebastião Salgado, embora seja criticado. A minha pergunta para você agora, Vitor, você consegue, ao olhar para um objeto e fotografá-lo, você tenta alcançar uma espécie de poesia? Você consegue ver além do que se vê normalmente? O fotógrafo tem essa capacidade de ver além do que um médico, do que um advogado, do que um operário. O fotógrafo, ele tem um olhar treinado ou é um olhar que é naturalmente artístico? Olha, João, bom, primeiro eu quero te agradecer por essa deferência, né, de colocar fotografia no vitrine literária, né? Legal. Coisa... esse negócio do fotógrafo ter um olhar diferenciado, eu acho que, eu sempre falei isso, eu acho que o fotógrafo tem que ter uma educação da visão, entendeu? Como é que é uma educação da imagem. Você tem que perceber isso, você só faz com bastante experiência, com tentativas, e você vai desenvolvendo uma linguagem fotográfica. Eu, por exemplo, hoje, quando eu fotografo as coisas que eu faço, que não são profissionais, assim, que eu sou contratado para fazer, eu sempre... Quando eu vou fotografar, eu já penso qual é a linguagem que eu quero naquilo. O que eu estou tentando falar com aquilo, entendeu? Sempre tento fazer essa coisa, linkar essas duas coisas. A imagem, para ela não ser só por ela mesmo, porque ela só passa a ser uma imagem, mas se ela tiver uma linguagem que possa transmitir para você, que você tenha a capacidade de olhar para ela e entender alguma coisa, isso sim é uma linguagem fotográfica. Isso, para mim, é a fotografia, né? Porque imagem hoje você faz de todos os jeitos, né? Celular hoje, eu costumo dizer que o celular é o instrumento democrático mais compartilhado da história em termos de imagem. Não existe mais... A imagem, na verdade, é a coisa mais compartilhada, mais democraticamente compartilhada hoje na história. Todo mundo fotografa. Todo mundo tem... Hoje você vê uma queda da polenta, a virada da coisa da polenta, você olha... 99% das pessoas estão com o celular levantado fazendo a imagem da polenta sendo tombada. Então, a fotografia hoje, o fotógrafo, que é um fotógrafo que tem essa percepção fotográfica, que tem essa vontade, que estuda fotografia, que quer entender uma linguagem do Ansel Adams, que quer entender a linguagem do Cartier-Bresson, porque como que o Cartier-Bresson é reconhecido? É evidente que as fotografias dele são bem conhecidas, mas dentro daquele processo das fotografias serem conhecidas, você identifica o Cartier-Bresson, a maneira dele enquadrar, a maneira dele, o tal do momento decisivo que ele revela, né? E essas coisas todas, isso tudo, o escopo disso tudo é que cria
essa linguagem fotográfica, né? Eu não sei se é possível, mas é como se você estivesse montando um dicionário de imagens fotográficas, entendeu? Mas eu quero saber de você, é isso. A fotografia, como qualquer outra arte visual, ela pode provocar poesia em quem vê. Sim, claro. Certo? Então, quando o fotógrafo, quando você, por exemplo, você tira uma foto de dois escritores conversando. Uma coisa é João da Silva, que nunca tirou foto de ninguém, que não tem uma percepção de como tirar uma foto, e outra coisa é Vitor Nogueira, que faz isso há 50 anos. Sim. Certo? Então, o que eu quero de você é o seguinte, você tem a noção de que aquilo que você vai capturar é poético? Eu acho que muitas vezes sim. Muitas vezes o que você busca de verdade é uma imagem, como é que eu vou dizer? Uma linguagem corporal. Quando, nesse caso que você está falando, entre dois poetas conversando, o que eu posso tentar fazer, eu não posso captar a poesia que vocês estão falando, mas eu posso captar em determinado momento uma expressão sua que ela seja correspondente ao verso que você está falando, ou alguma coisa nesse nível, entendeu? É por aí. Eu acho que, por exemplo, eu já fiz fotos que eu pensei no texto exatamente, eu pensei em toda a legenda dela antes de fazer a foto, entendeu? Eu olhei e falei assim, nossa, isso vai dar um entendimento tal, entendeu? Certo. E você, Jorge? Agora a gente vira o disco. Deixa eu terminar. Conclua. Agora, eu acho que, de certa forma, por outro lado, o poeta consegue entender muito mais a fotografia o que eu ia falar. Do que o fotógrafo tentar traduzir o poema em fotografia, entendeu? Sim e não, porque também se o Jorge... eu já consegui pegar um verso do Jorge e escolher uma foto que encaixava naquele verso. E a gente fez isso, bateu muito essa bola nesse processo de criação dessa exposição, entendeu? E aí, eu acho que esse é o caminho. Eles se encaixam, na verdade. Aí, entendeu? Virando o disco, né? Em épocas em que o disco ainda podia ser virado, Bons né? tempos. Se bem que o vinil está voltando. Tá bem. Você, ao ver uma fotografia, você, como poeta, ou seja, a percepção de mundo que você tem, embora você seja médico, né? O médico olha para um paciente com um específico viés. Mas o poeta não. O poeta, ele é muito mais abrangente. Até porque o poeta não tem compromisso nenhum com ciência, nem com jornalismo, etc. Né? O poeta, a percepção dele é muito mais cosmogônica do que específica. Você consegue, já vou adiantando para quem está nos ouvindo, o projeto do qual eles fazem parte. Você consegue, a partir de uma fotografia, criar um texto literário? Sim, isso é bem natural. Embora, ao longo dos anos, eu sempre tive duas críticas em relação à produção poética, por exemplo. Eu via, por exemplo, alguns livros no qual o autor ele pegava pinturas de quadros clássicos e para cada pintura daquela ele fazia um poema. E eu ficava com uma certa resistência em relação a isso. Porque eu sempre tive uma ligação muito com música, então sempre a música que me despertava uma imagem realmente do dia a dia. Sempre a música, então, era impressionante, porque eu escrevo muito em celular, pela minha dinâmica de trabalho, então eu pego o celular, estou ouvindo uma música e a partir dali vem um poema. Uma palavra gera uma outra palavra que não tem nada a ver e a partir daí sai um poema. Tudo bem. Quando eu me deparo com fotos e aquela foto me emociona, o impulso de escrita é imediato. Então, certamente, eu tenho que concordar com você absolutamente. Eu vejo a imagem e aquela imagem me gera... É a fonte originária de um poema. E como o meu processo de escrita está vinculado geralmente a uma palavra ou a um verso, se eu consigo, se aquele verso surge mediante a visão daquela imagem, automaticamente o poema vai acontecer em volta daquele verso. Então, é muito tranquilo eu te falar que quando eu vejo, por exemplo, a pintura de Van Gogh, ou quando eu vejo... Eu falei com ele hoje sobre isso. Quando eu vejo as fotos dele, eu tenho a necessidade imediata de escrever um poema, porque aquilo é arte. E aquilo é uma imagem que me desperta a emoção. E a emoção é a minha fonte de produção. Então, quer dizer, a visão da imagem fotográfica, sim, gera esse estímulo da escrita. Então eu vou fazer uma pergunta para vocês dois,
que aí a gente vai se organizar aqui para vocês responderem. Eu não sei se foi o Roland Barthes que falou que a fotografia se aproxima muito da morte, né? Porque quando se tira uma foto, aquela cena não vai se repetir nunca mais, né? Tirou-se a foto, aquele instante não se repete. Então, é a mesma ideia de que a morte, né? Depois da morte, não há repetição disso aí. A literatura ela é muito orgânica, a literatura ela é muito dinâmica. A poesia mais ainda. Você faz poesia a partir de uma fotografia que representa justamente a ideia de que não pode haver nada depois. A ideia de morte. Como é que vocês lidam com isso? Como é que você lida com isso? Você, Vitor, sabendo que você está criando uma foto que nunca vai se repetir. Nunca. Olha... Aquele instante não se repete. Esse é que eu acho que é o maior barato total da fotografia. É você saber que aquela coisa não vai se repetir. Porque você lembra que na década de 70, os japoneses, para fazer propaganda das máquinas, câmeras Nikon e tal, eles colocavam um modelo em cima de uma pedra e 15 fotógrafos em volta daquela pedra e todos eles faziam fotografia daquele modelo. Nenhuma foto era igual à outra. Então, não existe uma fotografia igual, ela pode ser parecida, você pode plagiar algum momento de fotografia, mas ele nunca vai ser igual. Eu acho que o grande lance dessa coisa do momento decisivo é exatamente aquilo que eu estava tentando te dizer antes, que é essa criação de uma linguagem. Entendeu? Você, quando consegue fazer uma fotografia, você esperar aquela fotografia acontecer, você antecipar o acontecimento. Eu estou antecipando a morte? Não. Eu estou antecipando aquele momento onde as coisas vão se formatar de uma forma hegemônica, não sei se é essa a palavra, mas dentro de um aspecto de composição, de enquadramento, de linguagem mesmo, de movimento, onde ela vai transmitir uma mensagem. Não é? E isso é uma busca que eu tenho... em todo o tempo, sendo fazer esse projeto que a gente, né, que foi uma decisão meio maluca assim, mas a não ser na publicidade, né? Porque na publicidade você vai fazer uma foto de publicidade e você é baseado num layout, né? Você tem que repetir aquele layout, você tentar aproximar o máximo possível daquele layout. Mesmo assim, nunca vai ser igual, ele vai ser muito próximo. Maravilha. No jornalismo, então, você vê duas fotos feitas no mesmo momento, mas elas não são iguais, porque uma é de um ângulo aqui, outra de outro ângulo. Né? Agora, recente, eu vi lá uma foto de uma manifestação em São Paulo, no mesmo momento que um fotógrafo fez a foto embaixo de um cara jogando uma coisa, um gás lacrimogêneo, não sei, e o outro que estava num prédio fez a mesma foto, o mesmo momento, mas não eram iguais as fotos. E você escreve a partir do que você vê. Exato. E do que você sente, do que você sonha, tudo bem. Mas a imagem é uma coisa muito forte na vida de qualquer pessoa. Né? Então, claro, daquelas pessoas que têm condições de administrar as imagens. Me diga, trabalhar com essa ideia de que você está escrevendo sobre uma coisa que está parada. Né? Está parada. Por mais que os futuristas tenham feito fotos que dessem a ideia de movimento, mas você está escrevendo sobre uma coisa parada. E está escrevendo um poema que é uma coisa que se movimenta a partir da leitura de alguém. Como é que você faz? Bom, primeiro, eu lembro, essa questão que você levantou me lembrou de um livro, acho que é Thomas Bernard, A Extinção, que o protagonista ele fala que ele detestava a fotografia, porque aquele momento estava morto. Então, não, mas o Barthes fala isso, realmente. Exatamente. A câmera clara. A câmera clara, isso. A grande questão em relação a essa pergunta sua é que a imagem é aquela. Só que quando eu olho aquela imagem e eu escrevo sobre aquela imagem, eu vou despejar junto com aquela imagem toda a minha experiência de vida e tudo que aqui no meu inconsciente, aquela imagem, aquela emoção que aquela imagem me despertou, ela vai transparecer, aquela imagem, ela vai traduzir uma emoção que já tenho retida dentro da minha pessoa. Ou seja, várias coisas que me angustiaram, me preocupam como ser humano, como ser social, ela, de alguma maneira, aquela imagem me desperta e eu faço a criação poética.
Aquela escrita, ela vai, ao contrário da imagem, indiretamente, eu acho que a imagem também vai ter uma leitura de cada um, mas eu acho que ela fica um pouco mais fechada. Aquele poema ele vai gerar muitas leituras, que é a tradução daquela experiência do leitor, ou seja, está escrito, está produzido e aquilo ali é a experiência de cada um. Da mesma maneira que, quando eu falo que eu não mudo mais meu poema, porque naquele momento, a minha leitura daquela imagem corresponde àquele momento daquela pessoa que eu era quando eu produzi. Exatamente. Então, eu acho um absurdo, eu acho é um desrespeito ao poema, o escritor, o poeta, numa nova edição, num outro momento da sua vida, ele fazer uma releitura do poema dele, mexer, a não ser que seja uma correção ortográfica, uma pontuação, porque aquilo ali é uma mentira. Porque eu não sou mais amanhã, não vou ser amanhã o que eu sou hoje. Então, a minha leitura é outra. Então, a minha leitura como poeta corresponde àquele momento da leitura da imagem. Mas os livros se modificam. Mas os também, livros, né? Os livros se modificam. Mas a leitura que o leitor vai fazer posteriormente do poema é diferente, vai ser a leitura dele especificamente. Agora, por exemplo, num trabalho que você tem casado, poema e imagem, então as coisas são feitas simultaneamente, aí que é interessante, porque quem está vendo aquela exposição, ele está vendo aquela imagem vai gerar algum tipo de emoção nele. Quando ele se confronta com um poema e a emoção que foi vivenciada pelo poeta, eu acho que vai ter um plus, eu acho que as coisas vão se somar ali e vai ter um impacto muito maior, se aquele casamento foi perfeito, para o leitor. Então, eu acho que aquilo vai se transformar a possibilidade de transbordamento da emoção, de um crescimento exponencial da emoção é muito maior. Então, eu acho que esse casamento da imagem em tempo real, ou seja, a imagem, fotografia, com o poema naquele momento, o impacto, se for bem feito o trabalho, é muito maior. Não sei se eu consigo responder o que eu estou perguntando. Fala, Vitor. Eu acho que o que o Jorge, eu estou interpretando dessa forma, já estou fazendo uma avaliação do seu papo. À vontade. Porque a ideia inicial era de que a foto, depois de feita, era a morte. E o poema, eu acho que, levando em consideração isso que o Jorge está falando, a emoção pessoal, aquela coisa, ele se transforma, na verdade, em vida. Ou seja, ele dá vida à fotografia. Então, quer dizer, a fotografia que, de certa forma, eu nunca pensei sobre isso com tanto mais seriamente, posso até um dia desenvolver isso melhor. Mas eu acho que a poesia, por isso que dá essa conjunção, que dá essa liga tão fácil, a poesia dá uma certa vida à fotografia e vice-versa. Porque você lê um poema e olhando, tentando ver nele aquela foto, você tem uma capacidade muito melhor de interpretação daquele poema. Eu acho que você tem porque o poema, se você não souber ler, você não entende nada daquilo. A leitura de poema não é para qualquer um. Você tem que ter aprendizado para ler poema. Eu penso assim. Tanto que tem escola de ler. A Elisa Lucino tem uma escola de leituras de poema. Né? Aprender a ler poema. Não é isso? Eu acho isso questionável. Não, mas... Porque a leitura depende de toda uma bagagem específica que cada um tem. Sim. Então, se eu ler, se eu estiver com um poema que fale sobre amor e a minha mulher tiver acabado de me abandonar, eu vou ler aquele poema de forma negativa. Se eu tiver acabado de me apaixonar, eu vou ler aquele poema de forma positiva. Sim, mas se ele tiver linkado com uma foto... Sim, aí aliás, esse o nosso papo. Olha só, gente. Isso aí que eu tô Pessoal, olha só. Tá acabando o programa. Tá acabando. Mas tá acabando a primeira parte do programa. Na semana que vem, o Vitor e o Jorge vão continuar com a gente aqui para a gente poder conversar sobre o projeto deles. Beleza? Não se esqueçam, fotografia e literatura na próxima semana aqui no Vitrine Literária. Beleza? Com os mesmos convidados. E, claro, com o mesmo apresentador. Você ouviu Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.